Então, nós vamos estar dando prosseguimento à segunda parte daquilo que eu comecei na quinta-feira passada. Quem não viu, pode acessar o YouTube, né? E aí tem a condição de estar vendo a primeira parte. A segunda parte, nós vamos direcionar mais o culto, né? Nós falamos Cristo e o culto dos homens. Nós falamos de culto que não é um culto cristão, culto que não é um culto onde se louva, se adora. Nós falamos na semana passada um culto antropocêntrico, onde o homem está no centro. Quando Deus não nos chamou para estar no centro, Deus fez tudo para a sua glória e Ele é o centro, ok? E nós vamos ler alguns versículos para a gente poder entender o porquê que nós adoramos ou porquê buscamos a Deus. A princípio, só para a gente poder entender, o homem é pecador, está em pecado, Deus é criador. E quando nós o cultuamos, nós estamos dizendo, Deus nos purifica, Deus nos salva, Deus vem ao nosso socorro, Deus vem ao nosso favor, Deus nos socorra, Deus nos liberta. E aí, o de culto é direcionado a Deus e não aos homens. E Deus, por compaixão e misericórdia, dá o seu favor, dá o seu amor a nós, porque Ele é Deus e é Pai e nos ama. Ok? Mas eu não posso exigir nada de Deus, não existe um lugar na Bíblia que diga, Deus, me faça isso porque eu sou teu filho, então eu tenho que ser abençoado. Não existe isso na Bíblia, não existe em lugar nenhum. Isso é quando o homem se acha no direito de exigir de Deus, mas nós não temos o direito de exigir nada de Deus. Ele é criador. Você já viu algum carro exigir alguma coisa de alguém? Não. Quem cuida do carro é o dono do carro. Correto? E se o carro não for dirigido por ele, ele vai sair de casa? Não sai, é assim que nós somos cuidados por Deus. Só que chegou um momento em que a nossa mente foi deturpada por causa do pecado e a gente não consegue enxergar Deus, a gente consegue enxergar as nossas vontades. Mas hoje nós vamos estar falando sobre isso, o culto que agrada a Deus. E esse texto que a gente vai ler agora é um texto muito interessante. O povo sai do Egito. E o povo não tinha leis, nós não falamos na semana passada. O povo foi salvo por amor de Deus. Deus deu graça àquele povo e resgatou aquele povo do Egito. Tirou eles com mão forte. E agora aquele povo que não sabe andar, não sabe se conduzir, não faz o que é certo, o que ele faz? Ele dá leis. As leis são feitas para que o homem ande numa linha direita, ok? A gente vê que no mundo tem leis as leis que os homens fizeram para a gente poder andar de acordo com aquilo que foi determinado para que haja uma boa vivência. É claro que as leis dos homens, a gente sabe como é que é, são falhas, elas são terríveis, às vezes elas são para beneficiar alguns e prejudicar aos outros, mas não, para Deus, as leis de Deus, elas são perfeitas e, como diz a Escritura, ela restaura a alma, ok? Então Deus deu lei ao seu povo para que eles seguissem, para que eles não errassem o caminho, para que eles não aborrecessem o seu próximo, para que eles não fizessem coisas que desagradassem, não só a Deus, mas também aos outros, ok? Eu preciso agradar a Deus e preciso ter uma boa convivência com os outros. Então, as leis de Deus, ela foi feita para isso. Mas as leis de Deus, elas mostram Deus, ela revela Deus, ela faz com que aquele que busca a Deus adore a Deus. Pode ser que a gente não termine hoje, e a gente vai prolongando de acordo com o que Deus nos der. Mas vamos lá. Êxodo, capítulo 20, do 20 em diante, até o 26. E disse Moisés ao povo, não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Esse versículo ele já revela algo extraordinário. Deus veio para que vocês temam a Ele. Por que temer a Ele? Porque Ele é Deus, é Senhor. Tá ok? E não só para isso, mas para quê? Para que vocês não pequeis, para que vocês não errem. E ele continua. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel,
Vós tendes vistos que dos céus eu falei convosco. Não fareis outros deuses contigo, deuses de prata ou deuses de ouro, e não fareis para vós. Ok? Um altar, presta atenção agora para a gente poder entender o que é um culto cristocêntrico, um culto onde Deus está no centro. Isso aqui é importantíssimo. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, e as tuas vacas, em todo lugar. Presta atenção, entra no ouvido isso em nome de Jesus. Em todo lugar onde eu fizer celebrar, está escrito aí onde o homem fizer celebrar? Não, está escrito onde eu fizer. Esse eu é quem? Deus, tá ok? Onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. E se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas, onde o homem coloca a mão e enfeita ela, bota ela redondinha, quadradinha, triangulazinha. Não, ele fala, e se me fizeres um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. Se sobre ele levantares o teu buril, martelo, não coloca o martelo, não coloca a marreta, não coloca. Por que não? O que está escrito aí? Isso quer dizer o que você vai estragar o altar. Entenderam? Não faça, não enfeite, não. Se você colocar a mão, você vai estragar. A gente está no Antigo Testamento, tá bom? Eu vou dar uma explicação, para a gente não ficar embolado. Também não subirás ao meu altar por degraus, para que a tua nudez não seja descoberta diante dele. Isso aqui é tremendo. Quando a gente olha para isso que Deus está falando, ele já nos traz o entendimento para o dia de hoje. Entendam o seguinte, Deus dá leis, correto? Então, o que Deus quer do povo? Que entenda que o culto dele, que entende como deve ser feito, é ele, não somos nós. Eu não posso chegar com o meu entendimento e falar assim, eu acho que Deus quer isso. Não, porque a gente não sabe a mente do Senhor. Como é que eu posso dizer, Deus quer isso, Deus quer aquilo, Deus quer que eu bote a bateria daqui, que a bateria bota de lá, eu vou botar o microfone aqui porque vai chamar a atenção de Deus, a minha voz vai chamar a atenção de Deus, né? Vou botar as cadeiras alinhadas aqui porque Deus vai olhar e falar assim, nossa, esse pastor é um espetáculo, tu vê como é que ele alinha as cadeiras, que não dá nem para alinhar as cadeiras, né? Não dá nem para fazer nada disso. Mas não, o culto não é o que a gente faz, o culto é o que ele revela a nós para ser feito. Por quê? Porque ele já disse, porque se você colocar a sua mão, você vai profanar. Profanar por quê? Porque as nossas mãos estão cheias de pecado. Ele está falando para aquele povo que saiu do Egito e que não entende o que é pecado. Porque às vezes a gente acha que pecado é falar um palavrão, isso eu já disse. Nós não cometemos pecado, por isso somos pecadores. Nós somos pecadores, por isso cometemos pecados. A nossa vida se desvia por lugares sem que a gente menos imagine. Por quê? Porque a Bíblia diz que nós fomos concebidos em pecado. E se fomos concebidos em pecado, nós fazemos coisas que não agradam a Deus. E eu já falei e volto a repetir. Se você deixar uma criança a fazer o que ela quiser, como que ela vai crescer? Mal educada. Por quê? Porque ela foi concebida em pecado. Se o homem não tivesse pecado, eu duvido que Eva ia precisar dar uns tapinhas no bumbum lá do filho dela. Porque ele não teria maldade no seu coração, não teria pecado. Mas nós temos, nós vamos fazendo o que é errado. A criança começa a querer enfrentar os pais desde cedo, a gente sabe disso. Qual o filho que fala não para o pai ou faz alguma coisa escondido? Todos. E aí Deus deu autoridade aos pais com o entendimento para dizer não, para corrigir. É a mesma coisa que Deus está fazendo, corrigindo o seu povo para que eles não façam coisas para desagradá-lo, porque ele sabe o que é correto e a gente não sabe. Ok? Então, um culto para Deus é um culto onde eu peço a Deus o entendimento do que Ele quer. Vocês lembram lá da mulher samaritana? Né? A mulher samaritana,
reconhece Jesus como um profeta, não entende que ele é Deus. Mas está lá, um homem especial que conta para ela os seus pecados, e ela vai lá e diz, vocês judeus dizem que é para adorar ao nosso Deus em Jerusalém, e nós falamos que é aqui. E aí Jesus disse, olha, para encurtar a história, não é nem lá, nem aqui, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. O que quer dizer em espírito? Não é da sua própria vontade. Quando o Espírito vem sobre nós, o Espírito de Deus, quando entendemos que Ele é Deus e Senhor, e Jesus entra no nosso coração, Ele começa a governar a nossa vida, nos dando entendimento daquilo que deve ser feito. Não é o que a gente canta, queremos ser parecidos com Jesus. Não é o que a gente fala, Jesus, você agora vai dominar a minha vida, vai governar a minha vida. Aí eu não estou satisfeito com o governo dele e falo para ele, calma aí que eu vou te ensinar como é que é o negócio, vou colocar a minha mão para te cultuar. Isso não é culto. Mesmo que a gente prepare algumas coisas, o culto a Deus é um culto que vai de dentro para fora. Às vezes, e eu acho engraçado isso, porque algumas pessoas falam, o culto fervoroso é aquele que tem muito glória a Deus e aleluia. Mas quem conhece o coração é Deus. Eu posso estar aqui cantando, dando glória a Deus, falando alguns versículos bíblicos, mas os irmãos conhecem o meu coração. Quem sabe se eu estou cultuando ou não é quem? É o próprio Deus. Posso estar bonito do jeito que eu sou, né? Com a guitarra na mão, né? Bonitão, aquele negócio. Desculpa. Mas não quer dizer que por causa disso eu estou adorando. Pastora, já viram como é que ela canta, né? Chega a suar. Nossa, já pensou Deus olhando? Nossa, como essa mulher soa, me louvando. Deus está vendo isso? Nossa, olha como ela preparou, né? Sabe tocar. Paulinho, quantas viradas ele está dando? Nossa, ai, Deus preocupado com essas coisas. Não, Deus está vendo o coração. E tem gente que às vezes está com o coração completamente fora dele. E está dizendo glória a Deus e aleluia. Colocou a mão onde não devia. Olhou para o que não devia, isso quer dizer que profanou, destruiu, acabou com o culto. E naquela época era para mostrar fisicamente aquilo que Deus não quer, espiritualmente. Então, antes do tabernáculo, eu vou explicar o porquê, ele diz assim, quando vocês começarem a fazer os sacrifícios, porque os sacrifícios era para purificação do povo, ok? Ninguém matava um animal à toa. Por isso que hoje nós não matamos, porque Cristo já cumpriu aquilo que deveria ser feito. Então, quando vocês forem fazer os sacrifícios em favor de vocês, por causa do pecado de vocês, não coloque a mão no altar, do jeito que estiver, coloca. Porque se vocês colocarem a mão, a vontade, a imaginação de vocês, como deve ser o culto, não vou receber. O culto que eu recebo é aquele que eu digo, não é assim? Olha lá com o versículo 24. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, e as tuas ofertas pacíficas, e as tuas ovelhas, tuas vacas, em todo lugar onde eu fizer, não é onde você quiser. Celebrar, onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, ok? Virei a ti e te abençoarei. Quando a gente conseguir entender isso, que é Deus que move o nosso coração, a bênção de Deus vem sobre nós. Deus é favorável a nós. Não quer dizer que Ele vai... porque as pessoas confundem bênção com coisas materiais. Bênção é estar bem com Deus. É receber da paz de Deus, a paz de Cristo, é estar bem em qualquer situação, é entender que Ele nos purificou de todo mal. Então, Deus abençoa aquele povo, não só assim, mas também dando a eles paz na terra, ok? Então, o que Deus está dizendo para eles, não coloque a mão, não coloque a mão. Mas aí vocês vão ver uma coisa, que eles depois vão colocar a mão para construir um tabernáculo, não vão? Vão botar a mão. Então, o que Deus quis dizer? Deus mostrou exatamente que aquele culto que Ele queria, com o tabernáculo, foi Ele que deu aos homens. Vocês lembram da história? Deus chama Moisés lá no monte e ensina para ele como vai ser o tabernáculo.
Imagina, medida, tecidos, a cor dos tecidos, o que cobriria o que, como cobriria como, e Moisés veio com toda a regra do santuário para que os homens pudessem colocar as suas mãos. E não só isso, o mais extraordinário é que aqueles homens não fizeram o altar com as suas mãos, simplesmente com a sua vontade, porque viram, mas porque Deus derramou o seu Espírito. Está escrito, Deus derrama o Espírito sobre aqueles homens para que eles tenham a habilidade de fazer aquilo que foi visto no monte. Entenderam? Como que é grande, não tem dimensão disso. E aí a gente chega aqui, às vezes, e aí pensa que Deus vai receber porque a gente sorriu, porque a gente chorou, porque a gente babou, ou porque a gente rodopiou. Não, a gente tem que chegar aqui com humildade, entendendo que isso tudo não chama a atenção de Deus, e aqui então, né, nem parede tem direito, não tem o piso de porcelanato, né, ainda umas cortinas que a gente ganhou, se Deus quiser. Não estou falando aqui que também as pessoas confundem às vezes, pastor, então quer dizer que a gente não pode fazer nada? Não estou dizendo isso, a gente precisa melhorar o lugar para conforto, mas não é isso que chama a atenção de Deus. A gente precisa entender que Deus vê o nosso coração, e um coração contrito, Ele abençoa. Um coração que se rende a Ele, Ele abençoa, dando entendimento do seu favor ao seu povo. Isso é lindo demais, isso é maravilhoso demais. Deixa eu consultar as minhas... tá. Porque se eu não consultar as minhas anotações, eu fico perdido. Às vezes eu nem olho para elas. Mas uma outra coisa muito interessante, e eu acho lindo isso aqui, é o versículo 26. A gente pensa só na parte física do negócio, né? Olha o que está escrito. Também não subirás ao meu altar por degraus. Pastor, não pode construir escada na igreja? Calma, deixa eu terminar. Para que a tua nudez não seja descoberta diante deles. Hoje, a gente vê isso acontecendo o tempo todo. A questão do degraus é que antigamente não tinha calçolões, nem não tinha, vamos dizer a palavra que a gente conhece, cuecas. Então, se eles fizessem um altar, né, no alto, quem estava embaixo ia ver. Né? Não era short, não era calça, era saiões, né? A vestimenta era aquilo. Então, se as pessoas estivessem embaixo, está ali o povo, está lá o sacerdote bonitão e os badalos dele para lá e para cá, e o pessoal olhando. Pô, fala sério, né? Então, não deixe que a tua nudez apareça. Mas entenda algo muito maior ainda. O que Deus está revelando ao povo é que não é para a pessoa se aparecer para o povo. Isso é importante demais, porque hoje os cultos de alguns lugares viraram desfile de moda. Às vezes com vestidos que os homens, quando estão sentados, eu já vi isso, às vezes as pessoas falam assim, pastor, senta aqui na frente. Aí na frente, no altar, nas cadeiras, estão as pessoas com as saias, que aí você está sentado ali, acabou o culto para a pessoa, acabou, não tem como. Até às vezes, e a gente precisa se vigiar como homem, porque às vezes a gente senta, né? O homem gosta de sentar à vontade. Quantas vezes me chamaram, pastor, senta aqui na frente, e estou lá eu, todo largado, e o pessoal está olhando. Tu acha que o pessoal está cultuando? Não, está prestando atenção no bobão que está lá de perna aberta. Então, Deus está prevenindo já aos sacerdotes para que eles tenham decência na hora de ministrarem o culto, porque quem tem que aparecer é o Senhor. Então, quando se ministra o culto para que a igreja entenda que Deus está presente. Não é para a igreja olhar para o pastor, não é para olhar para a pastora ou para os músicos. Não, o culto é para Deus. Então, não mostre a tua nudez, é isso que Deus está falando. Não mostre aquilo que não deve ser visto. Às vezes, os cultos são para os homens e para mostrar o que os homens têm. Às vezes, a pessoa não está nem despida. Mas o culto é completamente voltada e direcionada a uma pessoa. A sua nudez está sendo exposta, não fisicamente, mas espiritualmente, porque o culto está sendo para a pessoa e não para Deus. Então, só neste texto aqui,
Deus já começa a nos revelar o que Ele quer de nós. E eu só estou lendo o Antigo Testamento, para a gente poder entender que aquilo que foi revelado no passado é o que a gente deve viver hoje na graça de Cristo. Ok? Então, e isso eu falo para nós como ministros, né? Porque o culto não era assim. Esse é um culto que foi sendo elaborado pelos homens, tá bom? Mas os cultos não eram assim. Não tinha mesa de som, não tinha data show, a tecnologia foi avançando, e nós vamos falar sobre isso na terça-feira, ok? E é importante que ela avance, porque o nome de Cristo está sendo falado, né? Tem pessoas ouvindo a nossa voz, né? Acredito que Sayonara veio hoje ao culto, porque ouviu os cultos, né? E a gente faz bastante barulho, tem um pessoal barulhento ali, vou lá. Então, existe, né, a bênção, né, do equipamento, mas também a gente tem que tomar cuidado, porque as coisas que a gente adquire não é para que as pessoas achem que isto é culto, porque os cultos eram nas casas, as pessoas se reuniam, elas conversavam da palavra de Deus sem ao menos alguém saber que tinha culto. E ali Deus manifestava a sua bênção, e não tinha honra e nem glória para ninguém. Quando começava alguém querer aparecer demais, eles começavam a colocar a pessoa na linha. Nós lemos isso no estudo da carta de Pedro, no estudo da carta de Timóteo. Ó, vê fulano aí, ó, já está sendo exibido demais, vou colocar nas minhas palavras. Ó, começa a afastar ele aí, porque está deturpando a outros. Está entendendo? Hoje não. Hoje, se a gente vai contra alguém que quer se aparecer demais, contra não a pessoa, mas o culto que ela está falando, as pessoas só faltam matar a gente. Não tem nada a ver. Não, ele precisa mesmo ter sucesso. E essas coisas, não. O culto para Deus não é sucesso para o homem. O culto para Deus é para que o nome dele seja glorificado, o nome dele seja exaltado e as pessoas vejam o nosso Deus em todos os lugares. E entendam que ele virá um dia, e quando ele vier, o que vai adiantar tudo que nós fizemos de tão espetacular? Volto a dizer, não é para que a gente deixe de fazer, é só para a gente vigiar o nosso coração e ver como as pessoas têm recebido e têm entendido o culto. Ok? Então a gente vai ler alguns versículos para poder dar uma caminhada. Tá bom? Vamos lá, ler Hebreus, capítulo 8, versículo 1 e 2. Por que o nosso culto é completamente direcionado a Jesus? Olha só, que esses dois primeiros versículos, eles são lindos. Depois, se vocês quiserem ler esse capítulo todo, capítulo 8, é um pouquinho difícil, mas o livro de Hebreus, ele é o livro que mais revela o que aconteceu, nas leis do Antigo Testamento, na questão dos sacerdotes, das ofertas. Então, o livro de Hebreus vai esclarecendo tudo aquilo que era feito no passado, ok? Ele tem essa revelação, né? Vamos dizer assim, na veia. É um texto que revela tudo que foi feito no tabernáculo e essas coisas, né? Mostrando Cristo. Diz assim, versículo 1 e 2. Ora, a suma do que temos dito, em suma, é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus, à destra do trono da majestade. Então, de tudo que ele está falando assim, nós não temos mais um sacerdote que vai oferecer um cabritinho, uma pombinha em seu favor, um homem comum. Nós temos um sumo sacerdote tal que não está no mundo. Onde ele está? À destra do Pai. À destra do Pai. Ele está sentado à destra. Qual é a função do sacerdote? Interceder pelo seu povo, ok? Então, Jesus, o sumo sacerdote, está à destra do Pai. E ele é um sumo sacerdote poderoso, alguém excelentíssimo. E ele diz no versículo 2, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o... Se foi Deus que fundou, por que eu quero fazer do meu jeito? Não pode. O que pode ser feito é de acordo com aquilo que é dele, porque quem está sentado do lado é Cristo Jesus. É ele que está como
como aquele que intercede pelos seus, aquele que guarda os seus, aquele que, quando Deus está irado, vamos dizer assim, Jesus está lá aplacando, porque o sacrifício perfeito foi Jesus quem fez, ok? Outro texto, Romanos capítulo 11, versículo 34 ao 36. Olha o que diz aí, do 34 ao 36, diz assim: porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ponto. Ninguém tem a capacidade de entender a mente de Deus, ok? E ele continua. Ou quem foi o seu conselheiro? Alguém tem notícia de quem pôde dizer para Deus, faz assim, faz assado? Deus, por que botou a estrela ali? O senhor podia ter posto a estrela colar. O senhor não está vendo que fica mais bonitinho ali? Não é assim? Geralmente culto de mulher é assim, né? Eu que trabalho numa igreja, né? Quando tem culto de mulher, e sempre tem culto de mulher na igreja, que a igreja é grande, né? Aí a gente começa a enfeitar as coisas, né? Aí elas olham de longe, às vezes elas não estão nem na igreja, Henrique, mas quando elas botam o pé lá, que elas viram que tem um trocinho torto. Ô Sansão, me chama de Sansão lá, está torto. Isso nós podemos fazer entre nós, somos homens, mas e para Deus? Alguém pode dizer para Deus por que fez assim? Então não tem. Quem foi o conselheiro de Deus? Não existe, não tem. Então ele continua dizendo assim: ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado, ou seja, restituído. Deus, olha aí, eu estou te dando isso aqui, mas eu quero de volta. Deus, eu te agradei, entendeu? Se eu te agradei, me agrada também. Olha, Deus, olha o que eu fiz para você, olha aí. Então, agora, olha, estou dando dízimo, hein? Estou dando dízimo, hein? Não deixa o devorador chegar na minha casa, não, hein? Não pode. Ele está dizendo que ninguém deu, e se ninguém deu, quem dá, então, é ele. Ok? Então, tudo vem dele. E ele continua dizendo, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Assim seja. É desse jeito e não de outra forma. Isso quer dizer amém. Não invente outra coisa. Quando nós estivermos cultuando a Deus, entenda, tudo vem dele. E o que eu faço? Me rendo a ele. Deus, está aqui a minha vida no teu altar. Volto a repetir o que eu disse na semana passada, isso não quer dizer que a gente não possa agir com as coisas, porque ele nos deu a capacidade de agir. Se deu condição de estudar, estude. Paulo chega a dizer algo, eu acho muito interessante. Naquela época ainda havia-se escravos, né? E não era escravos, tipo de escravo de um tempo para cá, né? De negros, não. Era qualquer pessoa podia ser escravo. Por exemplo, eu perdi o meu trabalho, não tinha mais como pagar a dívida, eu me vendia para a pessoa. Olha, eu não tenho mais como te pagar, me usa, eu sou seu, entendeu? Era exatamente assim. Então, era costume, era cultura. Paulo diz para ele, respeite seus senhores, mas se você tiver oportunidade de ser livre, seja livre. Aproveite a oportunidade. Paulo está dizendo a mesma coisa para a gente. Eu estou ganhando pouco, mas me surgiu uma oportunidade de ganhar um pouco mais. Deus abriu uma porta. O que eu faço? Aproveito a oportunidade. Mas eu não vou, porque eu estou ganhando um pouco mais, achar que aquele que ganha menos é menos abençoado do que eu, porque para Deus somos todos iguais. Não existe aquele ou esse. O problema é que a gente faz distinção. Nossa, como aquele cara é abençoado. Ele tem até helicóptero e eu nem ando de bicicleta direito. Então eu não sou abençoado. A gente precisa esquecer disso no meio da igreja. Ok? Porque não existe isso. Deus dá como quer. E às vezes até aquele que a gente acha que não merece, Deus dá. Mas não é porque deu que quer dizer que Deus ama mais ele e não ama você. Para cada um, Deus tem um mistério. Porque ninguém compreende a mente do Senhor. Se a gente não compreende a mente do Senhor, não o questione. O que a gente faz? Deus, está aqui a minha vida, no teu altar. Hoje a gente está nos conflitos, né, por causa de... Aconteceu umas situações, entrou o ano, as coisas ficaram caras. Daqui a pouco deu um bololô danado. Fui agora. Aí planejo um negócio daqui, surgiu uma situação, vamos orar. A situação deu errado. Falei, glória a Deus, Senhor. Seja louvado, está lá a dívida ainda. Como é que a gente vai pagar, a gente não sabe. Mas não interessa, Deus continua a nosso favor.
Deus continua nos amando do mesmo jeito. E o que Ele quer ver de nós é temor, é amor, e entendendo que todos na face da terra passam a mesma coisa que todos nós. Não existe alguém que seja uma classe especial. Todos em todos os lugares. Então, nós nos rendemos a Ele. Ok? Então, mais um texto. Vamos lá. Filipenses, capítulo 2. Esse texto eu já li e eu acredito que os irmãos sabem de cor e salteado aqui na igreja. Filipenses, capítulo 2, do versículo 5 em diante. Por que o nosso culto é para Cristo? Olha aqui o que diz assim. Porque, versículo 5, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Jesus Cristo, em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele veio como homem, eu gosto de explicar isso, e isso precisa ser gravado na nossa mente. Ele veio como homem. Deus, a palavra, o verbo da vida, deixou a sua glória e se encarnou, e agiu como homem, demonstrando Deus, demonstrando a glória de Deus, sendo perfeito, igual ao estudo do Ismael. Ismael trouxe um estudo falando que ele falava com autoridade, como quem tinha poder, ok? Eles olhavam um homem, mas um homem completamente diferente dos homens da terra, um homem que fazia o que era correto, ok? Então está lá Jesus, ele não veio para querer se exibir, não veio para querer aplausos, ele veio para mostrar o que o homem deveria fazer. Versículo 7 diz, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação. Vê se não está igualzinho hoje em dia, né? As pessoas vêm para o púlpito e eles querem reputação. Se o cara não é nem chamado de pastor, então ele fica com raiva. Não, é pastor Eduardo. Lá na igreja me chamam de Sansão, alguns me chamam de Dudu, pai, coisa e tal. Não, meu nome é pastor, meu nome não é pastor, meu nome é Eduardo. E eu sou ministro, pastor. O respeito deve haver, mas não é uma idolatração que deve ter por mim. Respeito, porque falo de Cristo. E aí Jesus faz a mesma coisa, ele não teve nenhuma reputação, tomando a forma de servo. Ele não se fez como doutor, não se fez como magnata, empresário, ele veio como servo, veio como um escravo. E aí diz mais, cadê? Eu vou ler porque eu me enrolei. Mas fez a si mesmo, versículo 7, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quando ele faz isso, ele se humilha como homem diante de Deus e diante dos homens, o que acontece com ele? Versículo 9. Por isso, porque ele fez isso, ele não teve para ele não foi usurpador, ele não foi egoísta, ele se tornou servo, ele se humilhou. Por isso, versículo 9, também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor para a glória de Deus. Ok? Então, quando Jesus vem como homem, a palavra vem como homem, e ele, como homem, age aquilo que a gente não fez. Nós não fizemos o que é certo, Jesus fez. Então, porque Jesus, homem, fez o que era certo, Deus o ainda glorificou. E agora, a palavra não só é mais divina, mas também é aquela que está do lado do Pai, a destra do Pai, agora, para mostrar para nós o que nós devemos fazer. E ele nos recolheu nele. Então, e o que ele diz mais? Ele diz que toda língua o confessa, que Jesus Cristo é o Senhor. Então, agora, quando nós olhamos para Jesus, nós devemos dizer, tu és o Senhor, me dobro diante do Senhor. E acabou, o culto é para Ele, não é para mim, não é para vocês. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 ao 24. Olha o que diz aí. Porque os judeus pedem sinal, e os gregos buscam
sabedoria, como é hoje em dia. Alguns querem mostrar quer conhecimento e quer mostrar conhecimento. Outros só querem ver sinal, né? Olha o sinal aqui, olha o sinal ali, olha a profecia aqui, olha a profecia acolá. Igualzinho. Mas nós, olha o que ele está dizendo, eu não prego sinal, nem prego sabedoria, mas nós, os apóstolos, pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gentios, mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhe pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Esse versículo é lindo demais. Paulo está dizendo, o que nós fazemos, o nosso culto, é falar dele, é pregar sobre ele, nada além disso. Olha agora o capítulo 2, aí de Coríntios mesmo, 1 Coríntios. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Olha o que diz. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, o testemunho de Deus é Jesus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Hoje se fala de tudo nas igrejas, né? Se fala de tudo. Se você for pegar toda a doutrina de Cristo, olha, tem assunto para se falar. Mas a gente fala de tudo, menos de Cristo. E Paulo, o apóstolo Paulo, criado aos pés de Gamaliel, ele pega toda a sua sabedoria e bota na sacola para anunciar a salvação. Versículo 3, e eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor, e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito e de poder, na questão da transformação. Porque o que o Espírito veio fazer? Convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E essa transformação, quando vem, é o poder de Deus que muda aquele camarada que fazia um monte de besteira para não fazer mais besteiras nenhuma. E ainda mudar o seu jeito de viver. Então, o que Paulo está dizendo, vim mostrar o que muda a vida de vocês. Versículo 5. Para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria entre os perfeitos, não, porém, a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam. Entendam, Paulo, algumas pessoas falam assim, então eu não devo estudar, não devo buscar nada, é só ficar falando de Jesus. Não, busque conhecimento. Mas que conhecimento? O conhecimento que vem de Deus. Você pode buscar o conhecimento que vem de Deus estudando biologia, estudando física, estudando português, matemática, estudando tudo lá que seja lá que for, ou para passar numa prova, que você seja muito sábio, mas entenda que toda sabedoria vem de Deus. É isso que ele está dizendo. Então, quando ele fala com os sábios, ele tem o que dizer, ok? Mas, versículo 7, mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, o qual Deus ordenou antes dos séculos para nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam, mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito. Quem revela as coisas é o Espírito, então cultuamos em Espírito e em verdade, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Quem conhece o coração de Deus? Quem sabe o que está na mente de Deus? O Espírito Santo, no coração do homem. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem, que nele está? Assim também, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer
o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais, versículo 14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o nosso culto é em espírito e em verdade, porque o Espírito de Deus habita no crente, naquele que conhece Jesus, e aí as coisas de Deus são reveladas. E aí o culto é perfeito a Deus, porque é feito em espírito e em verdade. E para terminar, Gálatas, capítulo 1, do 6 ao 10. Eu sei que a leitura é um pouco extensa, mas eu acho importante fazer essas leituras e os irmãos depois anotarem e lerem com calma em casa. Gálatas, capítulo 1, do 6 em diante. Maravilha-me que ele está falando dos Gálatas, né? Eles começaram na graça, no conhecimento de Jesus, e estavam ouvindo outras coisas, estavam debandando, né? Falavam de Jesus, mas também falavam de Baal, falavam de Astarotes, falavam da lua, do sol, falavam de tantas coisas, né? Eu botei Baal aqui, Astarotes, mas é só para a gente poder entender que a doutrina deles estava deturpada. Maravilha, tão depressa passais daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e que querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Anátema é maldito, anátema é o profano, é aquilo que Deus falou para o povo: se colocar a tua mão, vai profanar, será anátema, não presta. Então, quando mudamos aquilo que é verdadeiro, que é de Cristo, nós nos tornamos anátemas, então nós não podemos ser malditos. Versículo 9, assim como já vô-lo dissemos, e agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito, porque persuado eu agora os homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Porque se estivesse ainda procurando agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Se eu venho para cá tentar trazer uma mensagem para agradar o coração de vocês, então eu não sou servo de Jesus, eu sou servo de vocês. Mas sendo servo de Jesus, a quem eu tenho que agradar? A Deus. Então eu preciso trazer o que é dele. Mesmo que algumas pessoas não aceitem a mensagem, e não é nossa mensagem, é a mensagem de Cristo, mas ela precisa ser dita e falada, para que o homem que tem um coração voltado ao arrependimento reconheça Jesus Cristo como Senhor. Amém? Que essa palavra alcance o nosso coração. Toda vez que a gente for cultuar a Deus, louvar ao Senhor, a gente entre pelas portas ou entre pelas casas, seja lá onde for, onde estivermos, a gente entenda. O nosso culto tem que ser em espírito. Deus precisa receber o meu louvor. E de que forma Ele vai receber o meu louvor? Se eu estiver ouvindo a sua voz, entendendo a sua palavra, me rendendo aos seus pés. E se naquele lugar que você estiver exaltando os homens, estiver falando de pessoas, não que não se possa contar testemunhos, mas esse testemunho tem que culminar com a glória, com a salvação, com o perdão das pessoas, com a libertação de Cristo, com a honra que se deve dar a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas se o testemunho for só para engrandecer os homens, sai, não fica, porque não é um culto para Deus, é um culto para favorecer aos homens. Amém? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Espero que não tenha sido cansativo. Eu sei que é longo, mas que as palavras de Deus penetrem os nossos corações.
Jesus.